No vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial rapidinho aqui explorando possibilidades de conceituação e de design com o Voronoi 3D. Fala parametrizados, tudo bom com vocês? Meu nome é Wallace Dormello, sou colaborador aqui no Parametrizado e hoje a gente vai fazer aqui essa exploração utilizando o Voronoi 3D, que é um diagrama matemático muito popular no meio do Grasshopper aí, para explorar um pouquinho possibilidades de design, fazer umas experimentações formais e tal, e de quebra ainda aprender alguns novos componentes, algumas novas formas de aplicar alguns dos componentes do Grasshopper para fazer modelagem digital e etc. Então, se você se interessa pelo assunto, se você gosta do tema que a gente está tratando aqui, considere dar um like pra gente no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar para outras pessoas que você acha que também podem se interessar por esse tema e considere seguir a gente lá no nosso Instagram, @parametrizado. A gente está com mais de 5.000 seguidores lá, a página está crescendo, então venha fazer parte também da nossa comunidade agora, porque vai ser com certeza um ambiente de troca, como sempre é, de troca de conhecimento. A gente está sempre compartilhando novidades e trazendo novos assuntos sobre esse tema de design computacional e paramétrico na arquitetura e no design de modo geral, tá? Então considere seguir a gente por lá e bora para o nosso tutorial. Bom, pessoal, começando aqui então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entender bem o que é o diagrama de Voronoi, tá? Então eu vou tentar explicar aqui para vocês rapidamente, desenhando, né, e tal, o que é a ideia por trás do diagrama de Voronoi, tá? Então imagina assim, você tem uma série de pontos, tá? Então você tem esses 3 pontos aqui. E aí, esses pontos, eles vão ser usados para você criar círculos de raio determinado. Então você vai ter um raio determinado, ou não, na verdade, né? Pode ser um raio determinado ou não. E esse círculo, ele vai ficar centralizado nesse ponto, tá? Esse ponto que você tem aqui, ó. Então, no caso, seriam esses 3 pontos aqui com esses círculos dessa maneira, tá? Agora, imagina o seguinte. À medida que a gente aumenta o raio desse círculo, o que acontece? Quando você aumenta o raio desse círculo, você passa a ter um ponto em que um círculo intersecciona o outro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem o raio Y aqui, ó, você cria essa interseção aqui. Tá? No caso aqui, considerando que os raios são o mesmo para todos os círculos, tá? E aí o que acontece? Esses círculos eles se sobrepõem dessa maneira. O Voronoi, o que ele faz, nada mais é do que aquela lógica de bolha de sabão. Sabe quando você vai fazer uma bolinha de sabão e você aglutina uma na outra? É a mesma lógica que você faz no diagrama de Voronoi. E aí o que acontece? Nesse ponto em que intersecciona, ao invés de você ter o arco do círculo aqui intersecionando e o arco do outro círculo aparecendo do outro lado, você vai ter uma linha comum que é compartilhada pelos dois, tá? Uma linha reta. E o mesmo vai acontecer em todos esses pontos aqui em que acontecer essa sobreposição, essa interseção entre os círculos, tá? E aí o resultado final disso daqui vai ser uma coisa mais ou menos parecida com isso daqui, ó. Tá? E aí, mais ou menos parecido com isso daqui. E isso daqui, você pensa, isso daqui são 3 pontos apenas. Então, se a gente tiver, ao invés de apenas 3 pontos, infinitos pontos. Não infinitos, né? Mas 200 pontos, 500 pontos, 1000 pontos. Então, fazer esse tipo de raciocínio aqui manualmente ficaria bem mais complicado de ser feito. Então, a ideia do diagrama de Voronoi é partir desses pontos, colocar círculos até que eles se interseccionem, e ele forma essa diagramação aqui, que é essa linha paralela, essa linha perpendicular, na verdade, né, entre um núcleo e o outro do círculo. Então ele forma essas células, tá? E aí o que acontece aqui? Vamos agora já partir para a visualização do Voronoi no Grasshopper, tá? Aqui no Grasshopper a gente tem alguns componentes que possibilitam a criação de Voronois, tá? No caso de Voronois tanto 2D quanto 3D. O Voronoi, componente que se chama apenas Voronoi aqui, ele é um componente que ele cria um Voronoi 2D, tá? Então ele vai ser círculos mesmo e não esferas, por exemplo.
A única diferença entre o Voronoi 2D e o 3D é essa, que no 2D você trabalha com círculos e você tridimensionaliza os círculos para esferas no Voronoi 3D, tá? Aqui, ó, os inputs são os seguintes. Você tem os pontos, que são os pontos que vão ser usados para centralizar as células do Voronoi. Você tem o raio, que é opcional. Se você deixar isso aqui vazio, ele vai usar o raio infinito, mais ou menos. Aqui, o boundary é o limite. Então, digamos assim, você quer as suas células restritas a esse retângulo aqui, ó. Então, ele vai cortar também a célula nesse ponto aqui em que ela intersecciona com as bordas desse seu limite, tá? Daquele boundary. E aqui, o plano, que é também opcional, mas na verdade ele define qual é o plano no qual vai estar o seu desenho 2D, né? No caso do Voronoi bidimensional aqui. Isso daqui no Grasshopper, por padrão, ele aplica o plano XY, né? Que é o plano padrão do Grasshopper. Mas a gente pode aplicar qualquer plano que a gente esteja trabalhando, se a gente estiver trabalhando com planos que não sejam esse padrão. Tá? E aí, para a gente visualizar aqui agora, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar aqui um componente points, tá? Um componente points primitivo. E vou mapear aqui alguns pontos aleatoriamente na minha interface aqui no Rhino, tá joia? E aí, com isso, olha só, ele criou aqui esse diagrama aqui, que já é um diagrama de Voronoi, tá? Aí é o diagrama de Voronoi. Uma questão aqui que a gente pode ver para visualizar melhor esse diagrama é o seguinte: aqui no boundary eu vou colocar um componente rectangle, tá? Que é para restringir ali a área do nosso Voronoi. Então eu vou pegar uma área que seja menor do que essa que está aparecendo aqui no padrão e vou aplicar como boundary no Voronoi, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que ele limitou a essa região aqui que eu determinei, tá? No componente rectangle. Aqui no radius, né, que é o raio da célula, eu vou colocar um number slider de 0 até, não sei, 50 talvez, com 2 casas decimais. E vou atribuir aqui no R, né, que é o raio da célula. E aqui, ó, eu posso visualizar melhor como que se dá essa relação do Voronoi com o boundary, primeiramente, e depois com a célula vizinha. Olha ali, ó. A partir do momento que os raios ali, os arcos se encontraram, ele formou aquela linha, que é uma reta entre as duas bolhas, né? E aqui, ó, a terceira célula vai acontecer o mesmo quando ela intersecciona primeiro com a primeira célula e depois quando ela intersecciona também com a segunda. Então forma-se esse diagrama que tem essa característica assim de célula mesmo. É um diagrama bem orgânico, matematicamente falando, tá? O Voronoi, geralmente a gente não usa ele limitando aqui o raio, tá? A gente pode deixar sem aplicar um valor numérico para o raio, que aí ele atribui como se fosse o valor do raio infinito. E se a gente tirar aqui, deixa eu voltar aqui com o raio, eu vou tirar aqui esse limite para a gente ver o raio aqui, ó. Como que ele se dá aqui também, ó. Ele vai ficando infinito ali, sem o limite para restringir, né? E aqui, ó, com o limite, mas se a gente ocultar a visualização dele, a gente pode ver como que o diagrama ele restringe aquilo ali. O que a gente está tendo no final não é aquele retângulo com essas células dentro, são só as células, tá? Isso é uma coisa importante da gente entender também. O Voronoi 3D nada mais é do que isso aqui extrapolado para esferas, tá bom? Então, quando a gente vai criar um Voronoi, geralmente a gente quer uma coisa bem orgânica, assim, uma representação gráfica bem limpa, bem desimpedida. E com isso a gente pode usar os motores de aleatoriedade aqui do Grasshopper a nosso favor, tá? Então, ao invés de definir os pontos como eu fiz aqui agora, eu vou usar um Populate 2D, que é esse componente aqui, e vou atribuir aqui, ó, nos pontos, tá? Do meu Voronoi. E aí vocês vejam aqui, ó, como que ficou essa distribuição, como que essas células se organizaram ali. E observem também que o boundary, né, do Grasshopper, do Voronoi que a gente está usando aqui, ele é menor do que o boundary onde está contido aqueles pontos ali. Então uma coisa que eu posso fazer é colocar esse retângulo aqui, ó, como a região a ser populada, tá? Aqui no Populate 2D, que é aqui o input R
do Populate 2D. E aí dessa forma eu vou ter aquela região toda, olha só. E se eu vier aqui, ó, e for diminuindo esse raio, eu vou ter um ponto que eu vou ver aqui os círculos, né, de todas as células. E à medida que eu chego em determinado raio, eu já formo esse visual bem orgânico aqui, que no final é isso daqui, ó. Que é como se fosse bem um tecido, uma pele, né, um tecido vivo assim. Então, a lógica do Voronoi é essa, tá? Agora, falando em 3D, né? O Voronoi tem exatamente a mesma lógica. A gente tem aqui o componente Voronoi 3D, que ele parte do mesmo princípio para criar células em 3D, tá? E é com o Voronoi 3D que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Então, ó, eu vou deletar tudo isso que a gente fez aqui até agora. E agora a gente vai começar aqui a criar um design, digamos assim, conceitual, entre aspas, arquitetônico e tal, mas pensa assim, um design, um objeto de design que a gente está criando e usando o Voronoi 3D como ponto de partida, tá? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir como no 2D, assim como o círculo em 3D é uma esfera, o quadrado em 3D é um cubo, né? E assim, o retângulo pode ser um paralelepípedo. Um cubo é um paralelepípedo, mas enfim, vocês entenderam o ponto. Então eu vou criar aqui uma geometria do tipo box, tá? Que é a geometria que vai conter o nosso Voronoi. Vocês podem ver aqui, ó, que ele pede os pontos nos inputs e o box, que é o que contém aquela geometria. É bem aquela lógica do boundary lá no Voronoi 2D, tá? Então eu vou criar aqui, ó, um box para conter a nossa geometria, tá? Eu vou criar aqui... Eu vou criar aqui o box utilizando o componente center box, tá? E ele cria uma caixa a partir do plano ali, ele centraliza, ele coloca o plano, né, base vai ficar no centro da caixa. Então a partir desse centro as dimensões da caixa são aplicadas e a gente aplica aqui dimensões para os eixos x, y e z, tá? Então eu posso colocar aqui valores numéricos para a gente experimentar. Eu vou colocar aqui 3 para x e para y, tá? Como se fosse uma base quadrada assim. E eu vou colocar aqui talvez 7 para z, para eu ter uma verticalidade mais acentuada do que a horizontalidade, tá? Eu posso modificar isso daqui à vontade. Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 5,55. Olha só. Para ficar mais limpo aqui a interface, eu vou desabilitar a visualização da grelha e dos eixos, tá? Só para a gente visualizar aqui o nosso design limpinho. E aqui essa caixa eu vou usar o componente Populate 3D, agora, ó, Populate 3D, que vai colocar aqueles pontos, né, os pontos dentro dessa caixa. Então o boundary aqui, a nossa caixa, eu vou atribuir ao region aqui do Populate 3D. Aqui no N eu posso definir a quantidade de pontos que eu vou ter, tá? A gente não precisa colocar muitos pontos. Ali, por exemplo, por padrão, ele já atribui, ó, 100 pontos. Eu vou colocar um valor menor, vou colocar aqui 25, por exemplo, tá? Como número, né? Que é a quantidade de pontos que a gente vai ter ali dentro, ó. Tá? Vou deixar aqui no 25 mais ou menos. E o S, que é o seed, que é como se fosse a semente randômica, né? Como se fosse qual é a aleatoriedade que ele está usando para distribuir esses pontos. Eu vou deixar aqui um valor qualquer também. Posso aumentar aqui a minha quantidade de pontos, por exemplo, aí ele vai deixar a mesma quantidade de pontos. Quando eu mudar o seed, fica aquela mesma quantidade de pontos em posições diferentes, tá? Então eu vou usar aqui, por exemplo, 27, não sei. Posso experimentar aqui os valores e chegar a um resultado que me agrade mais. Isso aqui no final, quando a gente tiver o código pronto, a gente pode escolher qual deles funciona melhor para nossa ideia, tá? E aí aqui vai ser o seguinte. Eu já posso aplicar esses pontos aqui no P do nosso Voronoi 3D, tá? E ali, ó, a gente já vai ter as nossas células. E aqui o boundary eu posso colocar aqui no boundary do Voronoi 3D, tá? Que é a caixa que delimita ali o Voronoi. Então, ó, esse aqui é o nosso Voronoi em 3 dimensões. A gente tem ali todas as células em 3 dimensões. Fica bem com um aspecto de joia, assim, né? De pedras e tal. É uma coisa bem específica, assim, do Voronoi, essa aparência aqui, tá?
E aí aqui agora o que a gente vai fazer aqui? A ideia vai ser a gente criar como se fosse uma casca de Voronoi, ou seja, um Voronoi 2D envolvendo esse Voronoi 3D. Só que esse Voronoi 2D ele vai seguir justamente essas linhas aqui que estão na face dessa caixa que a gente delimitou, tá? Então a ideia é a seguinte, a gente vai separar essas linhas, criar um Voronoi, criar uma geometria, melhor dizendo, a partir dessas linhas, e as células do Voronoi 3D ali dentro a gente vai separar também e fazer uma volumetria com elas, tá? Então, ó, a primeira coisa é a seguinte, para eu separar essas geometrias aqui, né, essas linhas que estão na face externa, eu vou primeiro explodir essas células, tá? Eu vou usar o componente debwrap, que é deconstruct wrap. É um componente que ele divide a geometria do tipo wrap no Grasshopper, né, que são as geometrias do tipo polysurface, por exemplo, como vão dividir elas nos componentes dela. Então ele vai ter separado aqui pra gente as faces, as arestas e os vértices. Eu vou colocar aqui, ó, as células, que é o output C, né, do Voronoi, como input aqui no deconstruct wrap. E aí aqui, ó, eu vou ter nesse output aqui eu vou ter as curvas, por exemplo. Olha só, que são só as linhas que compõem aquele volume ali, são só o contorno das células de Voronoi. Olha só. E aí, o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou querer separar as linhas que estão na face externa das que estão na face interna. Novamente, uma regra para a gente quando trabalha com Grasshopper. Não existe só uma maneira de fazer aquilo que a gente quer. Existem uma série de maneiras de chegar ao resultado que a gente procura. Algumas são mais eficientes que as outras em termos de processamento, em termos de passos e tal. Mas o importante é a gente chegar no resultado que a gente está buscando. Depois a gente pode tentar otimizar a computação por trás disso, por exemplo, tá? Então, extraídas essas curvas aqui, eu vou dar um flatten nessa lista aqui, tá? Vou vir aqui, ó, com o botão direito, flatten. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o ponto central dessas linhas aqui, tá? Os pontos centrais que vai ser para ter um ponto associado a cada uma dessas curvas. Então, ó, para eu extrair o ponto central, eu tenho o componente mid, né, que é o curve middle, que é um componente que ele dá pra gente um ponto no meio da curva já. Esse componente, ele em alguns computadores, por motivos que eu desconheço, ele não aparece, ele não funciona, tá? Então, ó, se você, por acaso, procurar esse componente e não encontrar, tenta usar o componente point on curve, que é esse componente aqui, ó. Ele, quando você já puxa ele aqui para o canvas, ele vai vir por padrão com 0.5 aqui no meio. E aí com isso ele já vai dar exatamente o mesmo resultado que o Curve Middle aqui, tá? Então se você por acaso não conseguir usar o Curve Middle, não encontrar ele aí no seu Grasshopper, pode usar o Point on Curve, que esse daqui com certeza vai ter. E por exemplo, se você quiser ter uma outra possibilidade também, você pode usar o Evaluate Curve, que é o componente que também vai te dar o meio da curva. Você tem que colocar a curva aqui e reparametrizar ela aqui, ó, com Reparameterize, e colocar aqui 0.5 como parâmetro, tá? Com isso daqui você vai ter o ponto no meio da curva. Então tem 3 formas diferentes de você conseguir o meio da curva. Eu vou usar aqui o Point on Curve, que ele é mais prático, mais universal. E com esse componente a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu vou usar um componente chamado Point on Wrap, tá? Point on Wrap. Point in Wrap, na verdade, esse componente aqui, ó. Esse componente ele testa pra gente, retornando aqui um verdadeiro ou falso, tá? Um booleano, se esta nuvem de pontos aqui está dentro desse wrap aqui, tá? Então ele fala, esse ponto tá dentro ou em contato, né, com aquele wrap, aí ele dá verdadeiro, caso contrário ele dá falso. E aqui nesse último input ele tem o strict, né, que é aquele que só se tiver lá dentro mesmo, tá? E aí aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar aquele nosso box ali inicial, tá? Aquela caixa que a gente criou aqui, ó, esse center box, vou definir aqui como wrap, tá? Mentira, antes disso eu vou colocar como um scale aqui.
Aí aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar essa caixa, vou colocar aqui no Pointing Wrap e depois colocar os pontos aqui, ó, que eu defini no Pointing Curve, colocar aqui na nuvem de pontos, tá? No Input Point para testar. E aí aqui a gente tem esse terceiro componente que é o Strict, né? Que ele define, por padrão ele vem sem esse invert aqui, tá? Desculpa. Aí aqui é o seguinte, esse Strict ele fala pra gente se é aquele que está estritamente dentro do wrap, ou seja, os que estão na face ele não considera, ou se são só todos os pontos que estão em contato com o wrap. E aí os que estão na face ele considera, tá? Para a gente visualizar isso daqui, eu vou usar o componente Dispatch, tá? Componente Dispatch, que ele separa a nossa lista em termos de verdadeiro ou falso. A gente gerou aqui, ó, com o nosso Pointing Wrap, uma lista de verdadeiros e falsos, que eu vou colocar aqui no input P do Dispatch. E a lista, no caso, eu quero separar as curvas, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu componente Curve e conectar aqui na lista, tá? E agora, se eu pegar aqui um componente primitivo, Curve, colocar aqui no A, por exemplo, no A ele está mandando os que estão com verdadeiro, né? E aqui no B ele está mandando os que estão com o falso. E aqui, ó, a gente vai visualizar quais são os componentes que estão, quais são as curvas, né, que estão saindo, no caso, com o verdadeiro. Então aqui, como não tá com o Strict marcado, ele está pegando todas as curvas. Se eu vier aqui, clicar com o botão direito e ativar aqui, ó, Invert, ou colocar um Boolean Toggle, que é esse componente aqui, que serve para a gente mudar o verdadeiro, o falso e tal, eu posso atribuir aqui também, aí nesse caso eu tenho que tirar esse invert daqui, né? Eu vou colocar aqui como verdadeiro esse strict, e com isso, olha só, as curvas que eu seleciono aqui são só as que estão lá dentro, olha aqui, ó. São só as internas, ou seja, as que estão saindo de B são as minhas curvas externas, olha aqui. Certo? Entenderam? É isso, tá? Aqui, feito isso, a gente pode partir para o restante aqui da nossa, do nosso exercício. Primeira coisa, aqui, ó, a gente tem a seguinte coisa a se pensar. O Voronoi, quando ele cria essas linhas verticais aqui, ele não cria as linhas verticais, ele cria a célula, né? Então, essa célula aqui, quando ela tá redondinha aqui, por exemplo, ela vai ter essa curva aqui, e essa reta e essa reta. Então vão ter 3 curvas por célula aqui nessa célula. As que a gente criou aqui, ó, que tem várias faces, né, elas não têm a curva, elas têm só uma polyline. Mas a questão é que no ponto em que uma célula se encontra com a outra, nesse ponto aqui passa a ter 2 curvas. Então a gente tem curva que não precisa aqui. Então a gente pode remover alguma dessas curvas. Uma forma da gente ver isso aqui na prática é o seguinte: eu vou colocar o componente Panel aqui, ó, e vou ver que eu tenho aqui um total de, olha só, 227 curvas, tá? E vou passar aqui o componente chamado Remove Duplicated Lines, tá? Esse componente aqui é do Kangaroo, tá? Que agora é nativo do Grasshopper. Todo mundo que está usando o Grasshopper versão 1.0 aí, a partir do Rhino 7, vai ter esse componente aqui, porque está incluso no Kangaroo, tá joia? Esse componente ele remove linhas, tá? A geometria tem que ser do tipo linha, que sejam similares. Então, se for duplicado, ele remove. Aqui a gente tem um parâmetro aqui que ele pode, que a gente pode refinar, por exemplo, tem uma tolerância. Se a curva estiver mais próxima do que aquela tolerância, ele remove a linha, caso contrário ele mantém a linha ali. Então a gente pode deixar o padrão aqui mesmo e vou aplicar aqui, ó, essa curva. E para comparar aqui agora, ó, pegar aqui o painel, duplicar e comparar. Agora eu passei a ter apenas 131 linhas, tá vendo aqui, ó, o número? Então eu fui de 227 linhas para 131, reduzindo bastante a quantidade de geometria, a quantidade de dados no nosso código, tá? Então, do Remove Duplicated Lines aqui, a gente pode pensar já em criar a nossa estrutura, né? O nosso esqueleto aqui com Voronoi.
E para isso a gente vai usar um componente que foi incluso no Rhino 7 também, no Grasshopper a partir do Rhino 7, que é o Multipipe, tá? Esse componente aqui. Esse componente ele trabalha com geometria do tipo SubD, tá? Aqui no final ele vai sair uma geometria do tipo SubD. E basicamente é uma geometria, uma geometria do tipo Mesh, né? Que é uma geometria inteligente, mas com artifício de suavização matemático. Então ela é como se fosse um meio termo entre o NURBS e o Mesh. E enfim, é uma ótima geometria para modelagens orgânicas e tal. Então aqui a gente pode colocar essas curvas aqui, ó. E com isso a gente já vai ter esse resultado aqui, olha só. Que já tá ali deveras interessante, né? Acho que não. Mas a gente pode refinar aqui isso aqui um pouco. A gente pode observar que o nosso Multipipe ele tem uma série de inputs aqui, né? A gente vai modificar alguns desses inputs, acrescentando aqui uns sliders, que vão dar pra gente uma liberdade aqui em termos de geometria também. Aqui a gente tem um Node Size, aqui ó, que é o tamanho, a dimensão dos nós do Multipipe. O nó é o ponto onde as linhas se encontram. Então esse ponto aqui, ó, ele é um node, tá? A gente pode definir a dimensão desse node e o restante da modelagem do SubD vai ser definido a partir disso, tá? Então eu vou colocar aqui de 0 até 1, com 3 casas decimais, acho que vai ser suficiente. Vou colocar aqui um intervalo, um valor intermediário aqui, vou colocar isso aqui no Node Size, tá? Então, ó, vocês observem que já teve ali uma modificação, eu posso reduzir esse valor aqui, ó, e encontrar um valor que esteja mais de acordo com o que eu quero, tá? Eu vou deixar aqui nesse daqui por enquanto, depois a gente pode modificar isso melhor, porque tem outros sliders aqui que eu quero experimentar, mostrando aqui para vocês. Eu vou duplicar esse slider aqui, vou colocar também aqui no Strut Size, tá? Que é a dimensão da estrutura aqui, ó, a largura desse intervalo entre os nodes, tá? Então, ó, Strut Size, olha só, ela ficou bem reduzida. Então eu posso vir aqui, ó, aumentar. Isso daqui é em termos assim de proporção, tá? Com o node que a gente criou antes e tal. Então tem uma série de modificações assim que a gente pode experimentar aqui e testar aqui no Multipipe, tá? A gente pode deixar da maneira que a gente achar mais interessante, a maneira, o formato, a geometria que interessar a gente mais. E também eu vou colocar aqui nesse componente aqui, ó, nessa parte aqui, tem um Cube Fit, que é um componente que ele faz o volume, o resultado aqui do nosso Multipipe ficar mais amigável, entre aspas, para uma geometria paralelepípedica, não sei, uma geometria mais cúbica. Então ela vai caber melhor aqui num cubo. Então se eu colocar aqui no máximo, ela fica o mais amigável possível com o cubo. Colocar aqui no mínimo, ela fica menos amigável. Então basicamente para manter esses avanços aqui mais contidos, e o nosso volume final vai ficar mais ou menos assim, tá? Então eu posso experimentar aqui com esses valores e tal, posso experimentar com os outros também, né? Aqui como o Segment, o Size Point e tal, que isso daqui também modifica a nossa geometria final. A gente pode experimentar com esses detalhes aqui também no Multipipe, tá? Mas aqui para o nosso modelo aqui agora, a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque a gente tá só, né, fazendo uma experimentação. Então, com o Multipipe criado, a única coisa que falta agora é a gente criar as nossas células. Uma coisa também que é legal da gente lembrar, né, que eu posso vir aqui, ó, no meu Populate 3D que a gente colocou lá no começo, aqueles dois números, eu posso aumentar e reduzir aqui a quantidade de pontos, por exemplo, ó, experimentar aqui formas diferentes, soluções diferentes para o design, utilizando a mesma lógica, o mesmo princípio, né, e aí encontrar uma solução que vai atender melhor ao gosto e tal, achar um modelo que vai parecer mais interessante, para ter um visual mais interessante, ou que no caso, se você estiver fazendo uma modelagem que está seguindo uma regra específica, uma solução específica, uma restrição, você pode aplicar essas restrições para esses quesitos aqui e chegar num resultado a partir disso, tá? E agora aqui, para a gente finalizar, eu vou fazer o seguinte: vou pegar as células do nosso Voronoi aqui, ó, e vou reduzir essas células em direção ao centro delas, para a gente acrescentar elas aqui no nosso design, tá? Então eu vou pegar aqui o componente volume,
que é para eu pegar o centro das nossas células, olha só. O centro daqueles volumes, né? E com esse centro eu vou usar aqui o componente Scale. Componente Scale do Grasshopper. E atribuir aqui, ó, esse centro ao centro do Scale. Tá? Vou pegar as células e vou colocar aqui em Geometry. Olha lá, ó, as nossas células ali dentro, ó, como que elas ficaram. Tá? Bem aquelas joias que a gente tinha falado antes, ó. Estão ali flutuantes, né? E aqui o fator, eu vou colocar aqui um fator entre 0 e 1, porque eu quero reduzir a escala. Então, pensando que em 1 eu tenho a escala original do objeto, à medida que eu reduzo isso daqui, ó, eu vou ter um objeto um pouco menor. Então, por exemplo, com isso daqui, eu passo a ter uma geometria que é 79,7% menor do que a célula original, tá? E agora, só para a gente ter aqui uma visualização interessante do nosso modelo, eu vou aplicar aqui o Custom Preview, que é o componente que possibilita a gente customizar a visualização do nosso modelo no Grasshopper a partir de um componente chamado Swatch, em que a gente escolhe a cor. Espera aí, não é esse aqui. Color Swatch, esse componente aqui. Eu posso vir aqui, ó, aplicar uma cor específica aqui, ó, naquele nosso modelo, e vou fazer o mesmo para as nossas células, nossas joias aqui, ó, que é o output aqui G do Scale. Eu vou desligar aqui o preview do Multipipe e do Scale, e com isso vou modificar aqui a cor das células, né? Clicar aqui, modificar aqui a cor, ó, colocar um azul claro aqui, ó, e aumentar aqui o valor, diminuir aqui o valor alfa, acrescenta uma transparência ali nas nossas células. E com isso a gente chega ao final do nosso tutorial de hoje. E aí, o que vocês acharam? E é isso, nosso tutorial de hoje foi esse. O que você achou? Conta aí pra gente nos comentários, considere também compartilhar suas dúvidas, seus comentários. E manda pra gente no Instagram, no inbox, compartilha nos stories aí. Se você tentar fazer o design, marca a gente por lá, @parametrizado. A gente vai com certeza compartilhar também e comentar para você e mostrar seu design para nossa comunidade também, tá joia? Então, na semana que vem a gente se vê de novo com mais um tutorial, com mais algum vídeo, e a gente vai se falando até lá. Um abraço e obrigado.